E aí, pessoal, tudo bem? Hoje é o dia 31. Temos 31 dias que estamos na leitura bíblica. Isso é motivo de muita alegria e vitória, porque é dificílimo mantermos uma constância na leitura bíblica. Então é motivo de alegria. Chegamos a 31 dias, fechamos o mês de janeiro. E para isso nós fechamos com Êxodo capítulo 11, Êxodo capítulo 12, Salmos 31 e Marcos 11. E aí eu separei aqui no Êxodo 11, verso 3 e verso 7. Diz o seguinte: O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre Egito e Israel. Aqui é muito bom entendermos o que está acontecendo. O primeiro ponto aqui que nós lemos é que os egípcios se tornaram favoráveis ao povo e principalmente a Moisés. E aí nós precisamos lembrar, Moisés aqui, a palavra diz que ele é tido em alta estima. Precisamos lembrar que Moisés é aquele que saiu fugido do Egito. É aquele que foi defender o seu povo, matou um egípcio e foi procurado à morte pelo faraó. Ele saiu pelo deserto, vagando pelo campo, vagando pela areia, pelo deserto, e chegou numa terra distante, com pessoas que ele nunca tinha visto, e lá criou-se família, criou-se filhos, e até que conheceu o Senhor. Muitos e muitos anos depois se passaram. Moisés ficou 40 anos no deserto. E aí, Moisés, através da palavra de Deus, através de uma vida com Deus, ele sai vitorioso do lugar onde um dia ele foi expulso. Este é o libertador que Deus levantou no meio dos hebreus para livrar o povo da escravidão, Moisés. Moisés aqui saiu em alta estima pelos conselheiros e pelo faraó. Queridos, muitas das vezes nós passamos por situações em que as pessoas nos criticam. Nós estamos fazendo a palavra de Deus, estamos vivendo uma vida com Deus, mas as pessoas às vezes não entendem, às vezes não compreendem. Deus mostrou para o povo, para o algoz de Moisés, o faraó, de que Moisés era alguém que merecia autoestima, alguém que Deus estava conduzindo. E a segunda parte, nós lemos, entre os israelitas, porém nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre Egito e Israel. E aqui me faz lembrar de Jesus. Jesus, quando nasceu, os magos levaram para Jesus ouro, mirra e incenso. Existem vários significados para isso. O principal deles, logo após o nascimento de Jesus, Herodes manda matar todas as crianças depois de 2 anos. E José e Maria precisam sair de Belém e ir para o Egito. Por que mirra, incenso e ouro? Entre vários motivos, o principal, a mirra e o ouro tinha muito valor, principalmente o ouro. A viagem de Israel até o Egito era extremamente custosa, e depois de chegar no Egito, de que eles iriam viver? Deus providenciou para José e Maria condições financeiras, até conseguir um emprego, para fazer a viagem, comprar um camelo, toda a alimentação, enfim. Deus provê tudo, Deus providencia tudo. Aqui Deus providencia ao povo. Aqui diz que nem um cão latiu contra o homem ou animal, porém, tudo foi providenciado. Eles saíram de lá levando várias coisas. Por quê? Porque o trajeto até Canaã, além de levar 40 anos, o que a princípio, quando nós lemos o texto, a gente não tem essa visão, mas eles passariam vários
dias, meses caminhando, eles precisariam de sustento, precisariam de condições, precisariam de ter prata, ouro, que foi o que eles levaram, vasilhas. Por quê? Porque no trajeto eles negociariam com outros povos. Da mesma forma que Moisés chegou em Midian e encontrou Jetro e sua família, o povo também passou por outros locais onde foram negociando, foram comercializando, além de tudo, o que precisavam levar de alimento, né? E aí nós vemos quanto Deus providencia para o povo e, acima de tudo, reconhecendo que Deus é soberano, que Deus cuidou. E aí no Êxodo capítulo 12, 11, eu escolhi aqui o versículo 11 porque diz o seguinte: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Eu vou falar sobre o pão sem fermento no próximo dia, no dia 32. Mas aqui, dentro da ideia do pão sem fermento, eles não tinham tempo para levedar o pão, o bolo, o alimento. Não tinha tempo. Por quê? Porque era rápida a vinda do socorro de Deus. Aqui nós vemos Deus falando para o povo: ao comerem, estejam prontos para sair. Assim será a volta de Jesus. Nós devemos comer, nós devemos nos vestir, nós devemos trabalhar, nós devemos passear, nós devemos ir à igreja, nós devemos comprar um carro se tivermos condição, com a casa se tivermos condições. Devemos fazer o que essa terra proporciona para nós de fazermos, se assim tivermos condições. Mas devemos ter tudo pronto. O cinto no lugar certo, sandália nos pés e cajado na mão. Por quê? Porque o nosso libertador virá. Jesus voltará. De fato, está próximo à volta de Jesus. Devemos viver a nossa vida, aproveitar da cidade da mesma forma que o povo aproveitou e viveu na Babilônia, mas sabendo que um dia eles seriam resgatados do cativeiro. Assim também nós seremos resgatados desta vida de pecado corruptível e iremos morar com Jesus Cristo. Aqui nos ensina muito. A passagem do Êxodo nos ensina muito sobre a volta de Jesus, sobre Apocalipse. Eu tenho mostrado isso para vocês. A Bíblia, ela é um ciclo. Ela vai falando a mesma coisa de Gênesis e Apocalipse. Deus é único, soberano, absoluto. Ele fala a mesma coisa, é a mesma língua. Porém, em situações, em personagens, em casos e em histórias diferentes. E aí nós lemos também capítulo 12, 48 e 49, os versos: qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos do sexo masculino da sua família. Então poderá participar como natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Aqui de novo nos remete ao Apocalipse, à volta de Jesus. Por quê? Porque primeira coisa, nós precisamos entender que o povo que saiu do Egito não eram todos hebreus. Existiam outros povos que saíram junto com os hebreus. Escravos que também aceitaram a palavra de Moisés, vinda de Deus, e quiseram ser libertos da escravidão de Faraó e do Egito. Então eles saíram, mas Deus fala: para ser o meu povo, precisa circuncidar. Paulo vai explicar isso muito bem para nós sobre a circuncisão. Nós não precisamos nos circuncidar. Por quê? Porque a nova aliança em Jesus Cristo já criou em nós a marca de Cristo, a marca de Jesus. E aí nós temos na nova aliança os símbolos, a ordenança de Jesus, que é a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor. Fazer isto em memória de Jesus, que é o pão e o vinho. Então, quando nós compartilhamos do pão e do vinho, nós somos igreja, nós somos um só povo. Por quê? Porque aceitamos o sacrifício de Jesus e a sua ressurreição. Então, a graça de Jesus vem sobre as nossas vidas para nos libertar ou
nos salvar e também nos redimir de uma vida de pecado. Nós vemos isso lá em Tito capítulo 2, verso 11, que a graça é para salvação e remissão dos pecados, ou transformação, ou uma renovação das nossas vidas. E aqui está dizendo, Deus está falando para o povo que precisa circuncidar, seja quem for, como for, seja qual for o seu momento, a sua vida, de onde você veio, não interessa qual é a sua origem, o seu início ou o seu passado, contanto que você aceite o sacrifício de Jesus, simbolizado na Santa Ceia, pão e vinho. A graça de Jesus, ela é para você, ela é para mim, que também sou pecador como você. Então receba Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida para compartilhar desta bênção que Deus nos deu, que é a vida, uma vida com Ele. E aí o salmista fala para nós no capítulo 31, verso 6, odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Não confie em nada, meu irmão, que não seja o Senhor Jesus. Não confie no seu braço, no seu dinheiro, no esforço, na política, nos políticos. Não confie, e aqui se apegar a ídolos pastorais, a ídolos atores, ídolos cantores, ídolos seja qual for, marido, mulher, filhos, casa, enfim, não confie em nada, porque nada pode trazer para você segurança e salvação. Apenas confie no Senhor, o salmista nos fala. E assim foi o povo do Egito, confiaram no Senhor. E aí nós temos Marcos capítulo 11, verso 25 e 26, que diz, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Queridos, essa graça que Deus nos deu através de Jesus, ela é para a remissão dos nossos pecados, é para a transformação das nossas vidas. Deus nos perdoa. Basta arrependermos e confessarmos os nossos pecados. Entretanto, Deus espera que façamos o mesmo para com o próximo. Então, se alguém te feriu ou você feriu alguém, não espere nada nem ninguém. Vá a esse irmão, a essa irmã, peça perdão, confesse, se humilhe, mostra que você é de Deus. Nós perdoamos o próximo não porque nós somos bons, mas nós perdoamos o próximo porque nós recebemos um perdão vindo do Pai. Então cabe a nós também perdoarmos. Por quê? Porque à medida com que tratarmos o nosso irmão, assim também o nosso Pai nos tratará. Então lembre-se, a graça, ela é suficiente para nossas vidas. O perdão do nosso Senhor Jesus Cristo é para nós que confessamos os pecados e nos arrependemos deles. E assim também deve ser a nossa vida para com o próximo. Lembre-se, se nós não conseguimos perdoar o nosso próximo, ao qual nós vemos, quanto mais nosso Pai Celestial, a quem nós não vemos. Amanhã, ou o próximo vídeo, será o dia 32. Fique com Deus.